A Força do Destino, de Mônica de Castro, pelo Espírito Leonel, parte 2, capítulo 9. Eva entrou no restaurante como se entrasse numa jaula, pronta para o ataque de uma fera. O rápido telefonema de Tobias a deixara apreensiva. Depois da noite anterior, pensou que nunca mais ouviria a voz dele. O que quer? Indagou ela sentando-se à mesa de frente a ele. Quer beber alguma coisa? Uma água com gás, por favor, pediu ao garçom, virando-se para Tobias em seguida. Muito bem, estou esperando. Estive pensando. Não acho justo o seu pedido para que me afaste de Denise. Quero que você saiba que não fizemos nada demais. Foi para isso que me chamou aqui? Não perca seu tempo. Não preciso ouvir suas explicações. Não acho que tenha obrigação de lhe explicar nada. Você não é mãe? Eu acompanhei toda a gestação de Alicia. Acha que não me sinto responsável? Acho que se sente, e é por isso que precisa deixar Denise em paz. O que preciso é me libertar dessa culpa. Ah, então quer dizer que admite que é culpado. Admito que me sinto culpado. Se sou ou não, cabe a Deus responder. Deus não está aqui e não interfere nas nossas atitudes. É você quem tem que prestar contas à sua própria consciência. No entanto, o que você me pede é que preste contas a você. Ela hesitou. No fundo, ele tinha razão. Mesmo assim, não desistiria. Não podia desistir. Você fala como se só dependesse de você. Mudou de assunto. Denise não quer mais vê-lo. Se isso é verdade, por que você está tão preocupada? Sou mãe, já disse. Quero o melhor para minhas filhas. Celso também. Ainda assim, ele me perdoou. Celso é um tolo sentimental. Ele é meu amigo. Não gostaria que você fosse minha inimiga. Ela titubeou. Não tinha inimigos. Considerava-se uma pessoa de bem, generosa, compreensiva, mas seus sentimentos mudavam quando se tratava de Tobias. Devia lutar contra aquilo. Era falta de caridade, de amor, de perdão, de compreensão, de tudo o que há de mais nobre no sentimento humano. Só que ela não conseguia. Era mais forte do que ela. Onde está querendo chegar, Tobias? Você está me enrolando e ainda não disse qual o propósito dessa conversa. Muito bem, vamos ao que interessa. Como disse, não acho justo que você queira me afastar de Denise, ainda mais deixando que ela pense que eu sou um canalha. E você não é? Não foi possível naquele momento controlar a energia de raiva que explodiu dos olhos dele. E se antes havia algum remorso, dificultando que ele fizesse o que pretendia fazer, agora já não existia mais. Não, Eva, não sou, afirmou categoricamente. Sou um homem comum, com erros e acertos, mas agora quero fazer a coisa certa. E a verdade é que gosto de Denise. Não estou disposto a abrir mão dela porque você não consegue me aceitar. Sei que você passou a vida fazendo de tudo para que ela e Alicia não descobrissem a respeito do passado. Então, ou você nos deixa em paz ou conto tudo a elas. O quê? Exaltou-se. É isso mesmo que você ouviu. Conto tudo. Tudo mesmo. Inclusive o que aconteceu entre nós. Isso é um absurdo. Ela esbravejou indignada. Não aconteceu nada entre nós. Deixe que elas mesmas decidam isso. Não, de jeito nenhum. Ou você nos deixa em paz ou conto tudo. Esse é o preço do meu silêncio. Você está me chantageando? Estou lhe dando uma opção. Isso é um absurdo. Absurdo é o que você está tentando fazer comigo e com Denise. Quer controlar nossas vidas? Eu proíbo. Ela disse baixinho, tão baixo que ele mal conseguiu ouvir. Proíbo de dizer uma palavra sequer sobre esse assunto com minhas filhas. Sinto muito, Eva, mas você não tem esse poder. Você tem até amanhã à noite para me dar a resposta. Se não o fizer, entenderei que você optou pelo silêncio e que vai sair do nosso caminho, deixando-me livre para me entender com Denise. Certo de que dissera tudo o que pretendia, Tobias largou o dinheiro para pagar a conta em cima da mesa e se levantou sem pressa. Passou por ela olhando para a frente com medo de que seu olhar revelasse que estava blefando. Eva, por sua vez, não sabia se gritava ou chorava. Talvez fosse melhor fazer as duas coisas, que eram ótimas para extravasar a frustração e o desespero. Quando ela se levantou, não viu mais Tobias. Ela não esperou. Apanhou o celular e ligou para o marido. Vai chegar tarde hoje? Perguntou calmamente, tentando evitar que ele percebesse o pânico em sua voz. Acho que não, porque
Preciso falar com você com urgência. Por favor, venha logo para casa. Aconteceu alguma coisa? Ainda não, mas vai acontecer se não agirmos rapidamente. Nem era preciso perguntar para saber que Eva se referia a Denise. Celso desligou o celular preocupado. Olhou ao redor procurando Tobias, mas não o encontrou. Viu o Dr. Tobias? Perguntou a secretária. Ele foi almoçar e ainda não voltou. Talvez a saída dele não tivesse nada a ver com Eva, mas sua intuição lhe dizia que tinha. Após considerar a situação por alguns minutos, Celso resolveu ir para casa. A ansiedade na voz de Eva era preocupante. Encontrou-a no quarto, andando de um lado para o outro. Logo que ele entrou, ela tirou-se em seus braços, chorando tanto que mal conseguia falar. Por favor, querida, acalme-se. Celso procurou tranquilizar. O que aconteceu para você ficar assim? Todo o nosso mundo está por ruir. Tobias está prestes a destruir nossas vidas de novo. Por quê? Do que você está falando? Ele me procurou para me chantagear. Não acredito. Acredite. O preço para não contar toda a verdade a nossas filhas é que os deixe em paz. Isso é ou não é chantagem? Não compreendo. Por que Tobias faria uma coisa dessas? Pensei que ele e Denise estivessem se dando bem, porque eu fui procurá-lo e exigi que ele deixasse Denise em paz. Mas por que, em nome de Deus, você fez uma coisa dessas? Indignou-se. Porque ele dormiu com ela e depois a escorraçou de sua casa. Foi por isso. Você agiu mal. Denise é adulta, não precisa mais de você para resolver os problemas dela. Ah, claro. Quem agiu mal agora fui eu. Tobias é só um coitadinho. Ninguém é coitadinho. Que interesse teria Tobias em revelar a verdade às meninas? Ele quer nos destruir e pretende usar Denise para alcançar esse objetivo. Sabendo que nossa filha está apaixonada por ele, vai usar isso para fazê-la sofrer e, consequentemente, nos fazer sofrer também. Você não pode permitir, Celso, não pode. Tem algo nessa história que não se encaixa. Conversei com Tobias outro dia e ele não deixou transparecer nenhuma intenção de nos destruir. É claro que ele não deixaria transparecer, ele não é burro, mas se não é por isso que está me chantageando, por que é então? As palavras de Eva não faziam sentido. Ele conhecia Tobias, conhecia cada meandro de sua vida passada, sabia de seus medos, suas frustrações, suas escolhas, conhecia sobretudo sua gratidão. Você não está entendendo, Eva. Desde que voltou, Tobias tem se demonstrado contra a ideia de revelar a verdade a Alice e Denise. Por que mudaria de opinião agora? Só para chantagear você? Não acho que a chantagem seja uma coisa sem importância. Ele estava enganando você, mas a mim não conseguiu enganar. Mesmo assim, nada fazia sentido. Durante todos aqueles anos de ausência, Celso não deixou de manter contato com Tobias um único dia sequer. Comunicava-se pela internet e pelo celular. Mantinham-se atualizados sobre os pensamentos e sentimentos de um e de outro. Não fora por outro motivo que Celso resolvera que já era hora de Tobias voltar. Tudo isso pode ser evitado se revelarmos a verdade a elas, sugeriu Celso. Se fizermos isso, estaremos fazendo o que ele quer. E daí, talvez seja o que eu quero também. Ela abriu a boca estupefata. Não podia crer no que estava ouvindo. Celso só podia estar brincando. Em nome da nossa felicidade, espero que você não esteja falando sério, Celso. Isso destruiria nossas vidas. Ao contrário, acho que isso nos traria paz e liberdade. Elas não vão entender. Alice principalmente vai sofrer muito. Vai nos acusar, nos virar as costas. Não posso suportar viver sem minha filha. Alice é uma pessoa inteligente e compreensiva. Vai saber nos entender e perdoar. E se ela se sentir culpada também? Ela é a única que não teve culpa de nada. Mas e se ela não pensar assim? Por Deus, Celso, não permita que isso aconteça. Por mim, convença Tobias a se afastar de Denise, sem lhe contar qualquer coisa. Vou tentar. Conversarei com ele. Aposto como ele tem uma explicação razoável para essa atitude aparentemente insana. O ocorrido deixou Celso a sensação de que todos cometiam erros em cima de erros. Não era possível segurar a verdade por tanto tempo. Com sua chantagem, era chegada a hora de revelar seus segredos. Ninguém podia viver ocultando a verdade por toda a vida. Como a planta que quer brotar do solo, a verdade sempre arranja um jeito de vir à superfície e se exibir. O que ele precisava
era decidir que tipo de planta ele queria que viesse à tona, uma linda flor ou um cacto cheio de espinhos. Capítulo 10. Alicia não podia parar de pensar que Denise merecia coisa melhor, um jovem inteligente e simpático, não um velho ranzinza feito Tobias. A irmã encasquetara com ele, mesmo depois da grosseria que lhe fizera, praticamente expulsando-o de seu apartamento. Denise ainda o queria. Denise saiu do banheiro já vestida e apanhou o celular, conferindo as ligações. Não havia nada de Tobias. Desanimada, jogou o aparelho dentro da bolsa, preparando-se para sair. Não vai tomar café? Perguntou Alicia. Não estou com fome. O que é isso, minha irmã? Vai deixar que o idiota qualquer tire o seu apetite? Tobias não é idiota, e não foi ele quem tirou meu apetite. Tudo bem, não precisa se zangar. Eu só acho que você está dando valor demais a quem não liga a mínima para você. Por que você acha isso? E ele liga? Fez o que fez e nem sequer a procurou para se desculpar. Podemos deixar esse assunto de lado? Você está fugindo da realidade. Tobias é um homem maduro. Está acostumado com mulheres maduras também. Você é só uma garotinha, uma diversão passageira. Não sou, não. Tenho certeza de que ele ainda vai perceber que gosta de mim. Ele está com medo, por causa da nossa diferença de idade. Mas não é nenhum canalha, como você está pensando. Eu não disse isso. E nem precisava. Você não percebe que eu me preocupo com você? Dá para você mudar de assunto, por favor? Você está tentando fugir. Não quer ouvir a verdade. Esse homem não gosta de você. Mas eu gosto dele. Você está magoado, o que é normal. Eu também ficaria, se alguém dormisse comigo e logo na primeira noite me desse um fora. Por que está sendo tão cruel? Pensei que você me apoiasse. Na mesma hora, o arrependimento cutucou o coração de Alicia. O que fazia com a irmã não passava de pura maldade. Não tinha o direito de permitir que sua antipatia por Tobias a fizesse descontar tudo em Denise. Tem razão, perdoe-me. É que não gosto que magoe minha irmã. Não sou sua irmãzinha, sou sua irmã. É claro que é. Você já é uma mulher, mas difícil me acostumar com isso. Pois acostume-se. E depois nossa diferença de idade não é tão grande assim. Você está certa. Por favor, não brigue comigo. Você sabe que eu a amo e não quero vê-la sofrer. Eu sei. Ela se aproximou da irmã, abraçando-a com carinho. Não vou brigar com você. Também a amo demais. Fico feliz. Não gostaria que nada nem ninguém se interpusesse entre nós. Isso não vai acontecer. Gosto de Tobias, mas sei separar as coisas. Ótimo. Faça como achar melhor. Mas se precisar, não se esqueça de que estou aqui para apoiá-la. Sei disso. Obrigada por tudo. Alicia queria muito que Denise permanecesse com ela, mas a irmã, agora mais fortalecida, resolveu voltar para casa. Mal ela fechou a porta, Juliana apareceu para o desjejum. Bom dia, meu amor. Cumprimentou ele, beijando-a nos lábios. Dormiu bem? Dormi. E sua irmã já foi? Já. Não entendo, Denise. Podia ficar aqui conosco, longe daquele Tobias, mas preferiu ir para casa, onde corre o risco de encontrá-lo. Ele é amigo de papai. Sua irmã tem que viver a vida dela. Isso inclui enfrentar seus problemas. Eu sei, mas não é justo. Isso vai passar, querida, você vai ver. Eu sabia que esse encontro não ia dar certo. E não é porque ele é mais velho, é porque não presta. Não acha que está sendo muito severo em seu julgamento? Dizer que alguém não presta é uma crítica muito séria. Pode ser, mas é isso que eu sinto. Até quando você vai tomar as dores de sua irmã? Ela passou anos nos Estados Unidos, longe de você, defendendo-se sozinha. Não acha que ela já aprendeu a se virar? Denise é frágil, insegura. Os Estados Unidos não mudaram isso. Acho que você está enganada. Mesmo assim, não temos que nos meter na vida dos outros. Ela e Tobias são adultos. Tobias é mais adulto que ela. Nem eu entendo qual o motivo de tanta antipatia. Você devia cuidar mais de mim e deixar sua irmã em paz. Subitamente, um flash inesperado trespassou a mente de Alicia, fazendo doer suas têmporas. Em sua mente, a imagem da moça se delineou, jovem, bonita, uma desconhecida vestida com vulgaridade. Alicia? Chamou Juliano preocupado. O que foi que houve, querida? Sente-se mal? Uma terrível dor de cabeça. Você ficou meio fora do ar. Tive uma visão. Um sonho, sei lá. Uma visão? Sabe aquele sonho recorrente?
Ele assentiu então. Me parece a mesma moça. Estranho. Sonhar acordada é sonho, duvidou ela. Acho que o que tive foi uma visão. Visão do tipo com espíritos? Não sei se a garota está viva ou morta. Acho que isso tudo é imaginação. Não é. Querido, isso foi apenas um sonho. Não foi. Eu estava acordada, já disse. Talvez então seja melhor consultarmos um médico. A dor de cabeça pode estar associada a essas ilusões. Você não entende. Não foi ilusão. Sinto que essa moça existe de verdade e a dor de cabeça foi consequência da descoberta. Talvez minha mente, em algum lugar bem escondido, a tenha reconhecido. De onde? Não sei. Se não é imaginação nem espírito, talvez seja uma visão de outra vida, deduziu ele, após alguns minutos de reflexão. Será? É bem possível, não é? Na verdade, sim, foi tão real. A dor de cabeça aumentou, estabelecendo o silêncio. Mesmo preocupado, Juliano não disse nada. Queria levá-la ao médico, mas o olhar aliado da mulher o deteve. Na verdade, Alice acabara de pensar em algo que a deixara surpresa. Era só uma vaga desconfiança, mas algo que podia ser real. Ela remoeu o pensamento por alguns minutos, olhando para Juliano sem realmente o ver. A ideia a princípio pareceu absurda, mas depois se tornou viável, tinha que ser. Assim que Alicia terminou o café da manhã, não perdeu tempo. Beijou o marido e anunciou: vou chegar um pouco atrasada hoje. Por quê? Onde você vai? Falar com meu pai. Sobre Denise? Não é outro assunto. Pretendo descobrir se ele conhece essa moça. No laboratório, Celso conversava com os membros de sua equipe. A uma rápida passada de olhos pelo ambiente, Alicia não viu Tobias em lugar algum e não conseguiu conter a curiosidade. Assim que a reunião terminou, ela foi logo perguntando: onde está o Tobias? Ele não veio trabalhar? Celso deu um suspiro cansado e respondeu: ele telefonou dizendo que está doente. Mas venha, vamos até o meu consultório. Acomodado na poltrona defronte à mesa de trabalho do pai, Alicia cruzou os braços, olhando em dúvida. Precisava tomar cuidado com as palavras e o melhor seria ir devagar. Tenho tido uns sonhos estranhos, iniciou ela. Que sonhos? Sempre com a mesma pessoa, uma moça bonita, porém vulgar. Alguma conhecida? Aí é que está. Não a conheço, mas também ela não me é totalmente estranha, dá para entender? Mais ou menos. E hoje de manhã, por acaso, tive esse sonho novamente, só que estava acordada. Foi mais uma visão, sabe? E você acha que isso significa alguma coisa além de um sonho? Você está falando igual ao Juliano. A gente sonha quando dorme. Quando se está acordado, chama-se visão. Que seja. Mas não estou entendendo aonde você quer chegar. Nem eu sei ao certo. Mas tem algo que me incomoda muito. Algo que preciso lhe perguntar. Ela hesitou, estudando o rosto dele. Muito bem. Falou ele sem qualquer alteração em suas feições. Faça sua pergunta. Se puder, responderei. Você é direta, pai. Por acaso eu tenho outra irmã? Os olhos de Celso de repente se esbugalharam. Ele ergueu as sobrancelhas, demonstrando a enorme surpresa que o acometera. Por uns instantes não conseguiu falar. Depois, sem dizer nada, levantou-se da cadeira e aproximou-se da janela. Quando olhou para ela novamente, Alicia já sabia o que ele ia dizer. Capítulo 11. Todos os espelhos do mundo não seriam suficientes para conter a vaidade exibicionista de Igor Lafayette. Era um homem orgulhoso, ciente de sua beleza, de sua inteligência e seu carisma. Desde pequeno, seus dons já eram visíveis. As professoras o adoravam, as meninas o admiravam, os colegas o invejavam. Os pais faziam tudo por ele, mimavam-no ao extremo, certo de que Deus lhes havia mandado o filho perfeito. Tudo isso era verdade, menos a ideia da perfeição de Igor. Dr. Lafayette, como gostava de ser chamado, era um homem rígido. Iniciou-se cedo na política, até ser eleito para o cargo de deputado federal que exercia com entusiasmo. Aparentemente não era dado a subornos nem nepotismo. Tinha fama de incorruptível, embora não fosse. Não suportava aduladores nem aproveitadores. Isso lá era verdade, mas sabia aproveitar-se deles quando era de seu interesse. O bom senso de Lafayette era um pouco distorcido, e ele absolutamente não tinha compaixão.
Casado, pai de 2 filhos que ele nunca via, passava a semana em Brasília, vindo ao Rio de Janeiro apenas nos feriados e fins de semana. Era quando, segundo ele, aproveitava o convívio em família, que considerava de suma importância. Embora os filhos estudassem no internato em Londres, ele pouco ficasse em casa com a mulher. Sua plataforma política estava assentada na preservação do bem maior da família, que ele de tudo fazia para preservar e manter na ignorância a respeito da vida que ele realmente gostava de levar. Sim, porque todas essas características ocultavam uma faceta muito peculiar de Lafayette, que, se descoberta, poderia levá-lo à prisão. E por mais que ele tentasse não delatar sua maior fraqueza, a compulsão não detinha o ímpeto que sentia de revelar na intimidade seu maior segredo. Era um dos luxos dos quais Lafayette não abria mão, desfrutar dos favores de belas garotas de programa, mas devido à sua posição precisava tomar cuidado. Atualmente, porém, as coisas não andavam muito fáceis para ele. Já conhecido no meio, tornara-se impopular entre as garotas de programa que trabalhavam por conta própria, que não queriam mais como cliente. Ele insistiu, ofereceu mais dinheiro, mas não houve jeito. Elas não queriam ir pronto. O jeito foi apelar para outra fonte. Mandara seu assessor em busca de alguém que lhe servisse, e César voltou com a ideia. Por que não fazer um concurso para escolher a garota ideal? As concorrentes seriam recrutadas entre os maiores cafetões da cidade, e a vencedora teria o privilégio de servi-lo com exclusividade. Ao menos, elas não sabem do seu passado, justificou César, quando Lafayette se opôs ao plano. Você está sugerindo uma puta? Rebateu ele entre irado e incrédulo. Uma bem ralé. Não se trata disso. Há garotas bem bonitas nesse ramo, e novinhas também do jeito que você gosta. São mulheres sem classe. Não quero uma prostituta. Quero alguém com quem possa estar sem me sentir num puteiro. A vulgaridade de Lafayette aborrecia César. Tinha vontade de gritar-lhe para ter um pouco de compostura, mas não adiantaria nada. Lafayette era intransigente, arrogante, não aceitava reprimendas. Havia muitas razões, além do alto salário que recebia, que faziam César engolir suas grosserias e não se envolver emocionalmente em seus assuntos. Por mais que não lhe agradasse aquele papel de intermediário sexual, obedecia sem questionar, procurando não avaliar o aspecto moral de suas ações. Bom, Lafayette, você não me deixa escolha, rebateu ele. As garotas de programa não querem atendê-lo, nem recebendo mais. Então, ou você aceita esse novo jogo, ou se contenta em ficar só com sua mulher. Por muito pouco, Lafayette não batera em César. Achou uma petulância aquela resposta, mas no fundo sabia que ele estava certo. Não compreendia bem a recusa das moças, já que eles pagavam um valor bem acima do mercado para silenciar suas queixas. Do que elas reclamavam, nenhum cliente devia ser tão generoso quanto ele. Está certo, convenceu-se afinal. Providencie tudo. Mas quero que as garotas selecionadas apresentem exames clínicos feitos em laboratório de minha confiança para certificar sua saúde, certo? Após a saída de César, Lafayette refletiu no que se passara, até que a brincadeira podia ser divertida. Para começar, seria boa ideia dar uma olhada nas meninas. Nunca interagira com aquele tipo de prostitutas, e a perspectiva o deixara excitado. Poucos dias depois, César reaparecera trazendo novidades. Lafayette trancara-se com ele em seu gabinete particular, longe dos ouvidos da mulher. E então, indagou Lafayette, alisando o busto de Getúlio Vargas, que mantinha sobre um aparador embaixo da janela. Como estão os preparativos para o concurso? Bem, conheci alguns cafetões e fiz a proposta. É claro que eles adoraram. Vão selecionar suas melhores garotas. E os exames? Disse-lhes que era condição. Quero tudo pronto. Inclusive os resultados para daqui a 15 dias, que é quando você estará de volta ao Rio. Ótimo. Faremos a seleção em minha casa no Joá. Localizado num dos menores e menos populosos bairros da zona oeste do Rio de Janeiro, o Joá abriga mansões cercadas por muros altos, oculta atrás de árvores praticamente indevassáveis. Numa dessas, Lafayette construiu uma garçonnière, um lugar exclusivo de luxo, guardado por seguranças escolhidos a dedo. Livre dos olhares curiosos,
inclusive de vizinhos indesejáveis. A mansão mal era vista da rua, propiciando a privacidade que mantinha os encontros de Lafayette longe da imprensa, das fofocas e principalmente da família. Consegui um total de 7 cafetões mais ou menos apresentáveis, prosseguiu César. Havia outros, porém, muito vulgares. 7 garotas está bom, talvez fique com uma ou duas. Não acho uma boa ideia. Lembre-se de que essas garotas são rivais, disputam a mesma clientela. Tem razão, mas agora vamos ao que interessa. Quero dar uma volta por aí, conhecer as meninas de rua. Você o quê? Não me faça repetir, César. Você ouviu. Quero dar uma olhada nas prostitutas. Você acha que é prudente? Não pretendo me expor. Quero dar uma circulada, olhar as garotas de longe, quem sabe até pegar alguma. Tudo bem, se é o que quer. Não adiantava discutir com Lafayette. Ele ia saindo quando a esposa o interceptara. Vou precisar sair para resolver uns assuntos, avisou antes que ela o interpelasse. A essa hora? Sofia protestou. Não se preocupe, não vou demorar. Volto o mais rapidamente possível. Sofia silenciara. Assim como César, sabia que não adiantava discutir com o marido. Sabia também o que ele ia fazer. Lafayette pensava que ela não desconfiava do que ele fazia, mas ela não era tola. Bastava olhar para César para ter certeza. Sempre que o marido ia ao encontro de alguma vagabunda, César não conseguia encará-la. O assessor tinha a vergonha que faltava ao marido. Saíram, deram uma volta pela rua. Ia mandar um motorista fazer o caminho de casa quando uma moça em especial lhe chamara a atenção. Bonita, jovem, pernas bem torneadas, ar inocente, gestos delicados. Um rosto que parecia de anjo, o corpo de uma deusa. Quero aquela mulher, disse imediatamente. Que mulher? César quis saber, procurando entre as pessoas. Aquela, ele apontou, vá buscá-la para mim. César viu, saiu do carro atravessando a rua na direção de Jaqueline. Quando chegou perto, não conseguiu falar com ela. Passando na sua frente, um homem que cheirava a peixe abordara. Ele disse alguma coisa ao seu ouvido. Ela respondeu com um sorriso amargo. O homem assentiu, puxando-a pelo braço em direção a um motel. Quando se virou, César viu o olhar de raiva de Lafayette. O vidro da janela estava baixado de forma que Lafayette podia gesticular à vontade. Pela expressão de ódio do outro, César compreendera que deveria fazer de tudo para conseguir aquela moça. Espere um momento, gritou. Moça, espere, você aí, pare. Ouvindo a gritaria, Jaqueline se virou. Era realmente muito bonita, mas não valia o risco. Mesmo assim, César se aproximou. Está me chamando? Perguntou ela. O que você quer, playboyzinho? Retrucou o homem mal encarado. Vá dando fora, essa não é sua praia. Quero apenas falar com a moça, desculpou-se. Mas ela não quer falar com você. Ande, vamos embora, estou com pressa. Os punhos do sujeito eram grossos demais para alguém do tamanho de César confrontar. O jeito foi deixar a garota partir. Assim que ela entrou no motel com o grandalhão, César reuniu coragem para, por sua vez, enfrentar Lafayette. O deputado estava furioso, espumando de indignação. Por que a deixou ir com aquele idiota? Indagou mal-humorado. Porque aquele idiota tinha 2 vezes o meu tamanho e ia me dar uma surra. Medroso. Senti medo, sim. Afinal, era minha cara que estava na reta dos punhos do sujeito, não a sua. Olhe lá como fala comigo, César. Perdeu o respeito? Não, deputado, desculpe. Ele rebateu arrependido, engolindo em seco. É que o homem era muito grande e, tudo bem, não precisa mais justificar sua covardia. Vá procurar o cafetão, ofereça-lhe dinheiro para levar a guria ao concurso. Agora? Agora, vá. Sem dizer nada, César atravessou a rua novamente, olhando de um lado a outro, pôs-se a procurar homens com pinta de gigolô, até que encontrou Lampião. O que você quer com a minha garota? Sondou desconfiado. Meu chefe se interessou por ela. Quem é seu chefe? Está no carro. Não pode vir até aqui. É uma figura importante. Importante é? César sentiu. Ele quer ficar com a menina. Ele quer que ela participe de um concurso. Que história é essa de concurso? Tipo Miss e essas coisas? Não exatamente. Pacientemente, César explicara a Lampião tudo sobre a escolha da garota. O outro ouviu com atenção sem ocultar o interesse. No fim, deu seu aval. É claro que Jaqueline participaria do concurso. Só tem uma coisa, contrapôs Lampião. O quê? Não tenho como pagar exame médico para ela.
Não se preocupe. Diga-me onde encontrá-lo e amanhã mesmo você terá as requisições e o dinheiro para os exames. Se é assim, tudo bem. Foi assim que os exames médicos foram parar nas mãos de Jaqueline. Ela desconhecia esses detalhes, nunca ouvira falar de Lafayette. Mesmo assim, aceitou o desafio. Nem imaginava que o doutor ansiava por aquele momento, como uma criança anseia pelo seu primeiro passeio no parque de diversões. Para ele, a moça que ele escolhesse se tornaria seu mais novo e exclusivo brinquedo. Capítulo 12. Aquele era o dia finalmente. Ia saindo quando Sophie o interrompeu. Aonde você vai? Ela exigiu saber. Tenho uma reunião importante. Não entendo. Você passa a semana inteira em Brasília trabalhando e quando volta para casa trabalha também. Minha querida, sou um representante do povo. Tenho os meus deveres. Mas que dever é esse? Que eu saiba, o Congresso fica em Brasília. Ou será que a capital voltou para o Rio? Vou relevar a sua ironia porque no fundo tem razão. Tenho conseguido junto aos empresários várias conquistas para o povo. Ainda não sei bem que conquistas são essas. Sua função não é fazer leis. Leis que melhorem a vida do povo, em especial, que promovam a manutenção da família. As palavras de Igor não faziam sentido. Não era nada além de enrolação. Ele a subestimava, julgando-a uma tonta, que nada sabia além de posar como a esposa afortunada de um deputado, exibindo sua família feliz. Por que não me leva junto? Provocou. Na certa, esses empresários têm esposas. Poderíamos fazer um grupinho só de mulheres. Nenhum deles vai levar esposa. Do contrário, eu a teria chamado. Se diz respeito ao bem da família, deve ser um assunto bom. Confia em mim, querida, você não vai gostar. Porque não deixa que eu decida. Você pode se surpreender. Outro dia, sim. E agora um beijo, já estou atrasado. O beijo frio que ele pousou nos lábios dela revirou-lhe o estômago. Sempre que podia, Lafayette evitava se deitar com a esposa. Não suportava mais. Chegando ao Joá, César foi ao encontro dele. Tinha em mão vários papéis referentes às 8 moças que compareceram para a seleção. E então, indagou Lafayette. Tudo pronto? Tudo. As moças já estão todas aí. E os exames tudo certo. São todas saudáveis. São bonitas, sim. Todas elas, todas. Cada vez mais excitado, Lafayette entrou. Por ordem sua, as garotas encontravam-se em outra sala, aguardando a vez de serem chamadas. Ao seu lado, os cafetões orgulhosos apostavam entre si, cada qual certo da vitória de sua concorrente. Havia moças louras, morenas e negras. Lafayette não tinha nenhuma predileção. Desde que fossem mulheres bonitas, todas faziam seu tipo. Como Lafayette estava com pressa, César tratou de dar início ao concurso. Colocou as garotas em fila e mandou que entrassem na sala vestidas apenas de biquíni. O deputado trocara de roupa ao chegar, disfarçando-se para não correr o risco de ser reconhecido. A última coisa que precisava era que uma prostituta contasse aos jornais o que ele estava fazendo. De roupa esporte, óculos escuros e um boné que cobria a maior parte de seu rosto, dificilmente alguém o reconheceria. Mesmo assim, dava para perceber que o tal político era um homem de boa aparência, não um velho caquético como elas imaginavam. Jaqueline era a última da fila, sem pressa de se exibir. Permanecia parada, olhando a movimentação das outras moças, imaginando o que a mãe diria se a visse ali, naquela situação. Seria um bom motivo para acusá-la de sem vergonha, provocadora de homens. O que estava fazendo? Dando-se o título de prostituta profissional. Se ingressasse naquele esquema, talvez sua situação se consolidasse e ela nunca mais conseguisse sair. Quero ir embora, sussurrou ao ouvido de Lampião. Não estou me sentindo bem. De jeito nenhum, objetou ele, temendo que César os ouvisse. Se precisava ao banheiro, mas só sairemos daqui depois que esse tal de doutor der uma boa olhada em você. Jaqueline silenciou. Sabia que Lampião não permitiria que ela desistisse. O jeito foi se conformar e aguardar. Depois que as garotas, inclusive Jaqueline, desfilaram, Lafayette mandou que César entrasse sozinho. A expectativa aumentou significativamente. Todos se entreolharam, imaginando quem seria a vitória. Não demorou muito para que César retornasse. Fitou a um dos presentes cafetões e prostitutas e com a formal declarou: ele gostaria de entrevistar cada uma, individualmente. Foi uma euforia geral.
As meninas pensavam que teriam que fazer algum tipo de demonstração de suas qualidades profissionais, já se preparando para uma exibição caprichada. Não acha isso uma estupidez? Jaqueline cochichou com a garota da frente. Ele não vai dar conta de 8. A outra deu de ombros. Mal podia esperar que chegasse a sua vez. E se alguma concorrente não estava disposta a mostrar o que sabia, tanto melhor. Como Jaqueline era a última, acabou cochilando no sofá, levando petelecos de Lampião por trás da orelha. Componha-se. Ele ordenou a meia voz. Não quer chegar lá com o rosto amassado e a maquiagem borrada, quer? Ela se endireitou na poltrona. Passara a maior parte da noite acordada com Maurício, que por causa de um resfriado tossia sem parar. Enquanto aguardava, resolveu estudar o ambiente, na tentativa de permanecer acordada. Sorriu ante a sua indizível ousadia. Contudo, passando os olhos ao redor, observando cada detalhe, tentando imaginar o que aconteceria se fosse escolhida. Analisou suas concorrentes e seus cafetões, indagando quais seriam mais bonitas do que ela, e olhando de um a um, até que seus olhos encontraram os de César, demorando-se neles um pouco mais. Incomodado com seu olhar insistente, César virou para o outro lado. Aos poucos, a sala foi se esvaziando. Quando finalmente chegou a vez de Jaqueline, só havia ela, Lampião e César na sala. Ele abriu a porta de um pequeno gabinete, fechando-a em seguida sem dizer palavra. Sente-se. Foi uma imposição, não um convite. Como se chama? Jaqueline. Quantos anos tem? 19. Está há muito tempo nessa vida? Ela meneou a cabeça, evitando olhar para ele. Não tem família? Apenas o irmão mais novo. Quem cuida dele? Eu. Lafayette a encarava por detrás dos óculos, satisfeito não apenas com sua beleza, mas com as respostas que ele dava. Sustentar o irmão mais novo demonstrava vulnerabilidade, algo que podia ser explorado e usado a seu favor. Chantageá-la e manipulá-la com ameaças, ao menino lhe parecia uma boa maneira de dominá-la. Tudo isso eram desculpas. A verdade era que Lafayette já havia se decidido antes mesmo de mandar chamá-la. Muito bem, Jaqueline, já me decidi. Espere lá fora um instante. Ela saiu, sentando-se ao lado de Lampião, que roía as unhas de nervoso. Já? Espantou-se ele com brevidade da entrevista. Ele não me perguntou quase nada. E você acha que foi bem? Não sei. Ele me mandou aguardar. Então você foi a escolhida? Todas as outras foram embora. Vitória, garota, eu sabia que você era mais bonita. Um arrepio percorreu sua pele. Pensando bem, aquela seleção não fazia muito sentido, porque um homem importante se daria ao trabalho de escolher uma amante dentre prostitutas do baixo meretrício. Estou com medo, desabafou contendo as lágrimas. Medo do quê? Sua vida vai melhorar. Do que ele gosta tanto, que não pode fazer com outras mulheres? Todo mundo tem seus fetiches. Malucas ou sádicas? Deixe de bobagens. Um homem desses não deve ser nenhum tarado. Ela agora não estava bem certa. Quando a porta se abriu novamente, Lafayette passou sem olhar para eles, seguido por César, que se sentou defronte aos dois. Muito bem, seu Lampião. Você já deve imaginar que sua moça foi escolhida. Imaginei, retrucou o outro. Bom, a única condição do acordo é que Jaqueline não trabalhará para mais ninguém, além do doutor. Certo? Concordou ela, acho justo. E eu? Intercedeu Lampião. Você vai receber sua parte mensalmente para ficar calado. Onde vou encontrá-lo? Indagou Jaqueline. Aqui, esclareceu César. A menos que o doutor especifique outro lugar. E qual o nome desse doutor, posso saber? Questionou Lampião. Como vou tratar com ele? Você só vai tratar comigo, respondeu César. Lampião deu de ombros. Mais tarde descobriria o nome dele por Jaqueline. Tudo bem, disse o cafetão, tentando aparentar indiferença. Se preferem assim? Então, tornou César, tudo certo? Podemos considerar feito o trato? Está tudo certo. Concordou Lampião mais que depressa. Não está, Jaque? Sim. Era visível desgosto em sua voz. Os lábios dela tremiam, como se tentassem não delatar as lágrimas, um sinal que ela estava com medo. Não se preocupe. César se pegou falando gentilmente. Vai dar tudo certo. Se precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Ela apenas balançou a cabeça. César sentiu-se o mais vil dos homens pelo que estava fazendo. Tinha plena consciência
de que levava a menina para uma armadilha, contudo não tinha meios nem coragem para evitar. Se contasse a ela o que sabia sobre Lafayette, ela poderia desistir. Voltaram para casa com ânimos opostos. Enquanto o Lampião vibrava de alegria, Jaqueline segurava a vontade de chorar. Assim que ela abriu a porta, todos os seus receios se dissiparam. Os braços de Maurício, ao redor de seu pescoço, eram como bálsamo em qualquer ferida. Por ele, valeria a pena o sacrifício. Sei que seria mesmo um sacrifício. Talvez ela se desse bem com tal doutor. Talvez ele fosse um homem bom, talvez a ajudasse. Ela afastou Maurício e deu-lhe vários beijos nas faces. Como amava aquele menino! O irmão era tudo o que lhe importava. Com esse amor aquecendo seu coração, estreitou novamente, fechando os olhos para sentir seu calor. Quando os abriu, levou um susto. Atrás de Maurício, uma porta se escancarou. Do outro lado, uma moça, que embora não se parecesse com ela, fazia lembrar-se de si mesma. Espreitou para o lado de cá. Por uns momentos, as duas se encararam espantadas, incrédulas e confusas. Jaqueline abriu a boca no espanto mudo. Ia gritar, dizer qualquer coisa, estampar sua indignação, mas a moça do outro lado arregalou os olhos e, como uma fada vaporosa, de repente sumiu. Capítulo 13. Com muito espanto, Alice esfregou os olhos. Estava acordada, sabia que estava, esperando Juliano à mesa de um restaurante. E mesmo assim vira a garota de seus sonhos. Vira, não sonhara. Ainda sob o efeito da curiosa visão, balançou a cabeça de um lado a outro, para espantar seus fantasmas, lembrando-se nitidamente da última conversa que tivera com o pai. E então, pai, estou esperando uma resposta. Eu tenho ou não outra irmã? Não entendo por que essa pergunta. Quero saber a verdade então. A resposta é sim ou não. O olhar de Celso foi de sofrimento e súplica. Parecia que queria contar, tanto quanto sentia medo. Para que tentar reavivar o passado, filha? Isso não faz bem a ninguém. Quer dizer então que a resposta é sim? Eu sabia, só podia ser. Onde ela está? Vá com calma. Eu não disse que tinha, nem precisa. Se estou revolvendo o passado, é porque existe algo para ser revolvido. Não é o que está pensando. O que estou pensando? Que você teve uma filha com outra mulher. Mas que absurdo! Indignou-se, o queixo caído em sinal de assombro. Olhe, pai, tudo bem se teve. Sua vida amorosa não é problema meu. Eu só quero saber se possuo outra irmã rondando por aí. Tenho esse direito. Celso permanecia sem falar, cabeça baixa, as lágrimas se insinuando nos olhos, fazendo-os arder de dor. Queria fugir dali, contudo não podia. Parecia que ia chegar o momento de revelar o primeiro dos muitos segredos que ele escondia. Afinal, não fora ele que demonstrara o desejo de revelar tudo? Pois então, a vida estava apenas tornando viável a realização de sua vontade. Se era assim, não podia deixar passar aquela primeira oportunidade, e Alicia tinha o direito de saber. Muito bem, minha filha. Se você insiste, vou lhe contar. Acho mesmo que já está na hora de você saber a verdade. Sua mãe e eu quisemos poupá-la, mas você agora tem maturidade suficiente para compreender. O espanto dessa vez foi de Alicia. Mamãe sabe? Seria possível uma mãe não saber da existência de um filho? A menina é filha dela também? Era. Ela morreu. Como? Não estou entendendo. A confusão de Alice era visível. Sente-se aqui. Vou lhe contar tudo. Tente entender e não sofra. Você está me assustando, pai. O que foi que aconteceu com minha outra irmã? Com um suspiro sentido e profundo, Celso começou a contar. Você teve uma irmã gêmea. O nome dela era Bruna. Na verdade, você e Bruna eram mais do que gêmeas. Eram chifópagas. O quê? Durante alguns segundos, ela pareceu perturbada, mas logo levou a mão ao coração, tocando por cima da blusa a pequena cicatriz da infância. É isso mesmo, confirmou Celso, seguindo a direção de seus dedos. Foi por aí que vocês nasceram unidas. Alicia desabou na cadeira, ocultando o rosto entre as mãos. Não sabia o que dizer, o que pensar. Se eu tive uma irmã chifópaga que morreu enquanto eu sobrevivi, então ela não resistiu à cirurgia de separação. Ele assentiu cabisbaixo. Como, pai? Você é geneticista. Devia ter meios de perceber essas coisas. E a medicina hoje em dia está bastante avançada.
Além de serem raríssimos os casos de gêmeos chifópagos, eles são separados com sucesso quase absoluto. Disse bem, sucesso quase absoluto. Quando vimos no ultrassom que vocês estavam ligadas na altura do coração, pensamos em operá-las ainda no útero, mas o medo de perder uma das duas era grande, havia muitos riscos. Decidimos adiar a separação até que vocês completassem 6 meses de vida, mas não foi o que aconteceu. Vocês foram operadas poucas semanas depois de nascerem. Você e Bruna estavam ligadas por uma veia, que fazia uma espécie de transfusão, levando o sangue dela para você. Não queríamos operar, não tão cedo, mas não tivemos escolha. Bruna estava muito anêmica e ia morrer de qualquer jeito. A solução foi arriscar e autorizar a cirurgia. Infelizmente, ela estava muito fraquinha e não resistiu. Ela morreu e eu sobrevivi. Ela morreu para que eu pudesse viver. Não é bem assim. Ela morreu porque estava muito fraca, porque eu lhe roubei o sangue. Você era um bebê, não teve culpa nenhuma. Mesmo assim, estou viva graças à morte de minha irmã. Você está viva porque era mais forte, porque desejou viver, porque Deus assim o permitiu. Não entre nessa de culpa, minha filha, não por algo que aconteceu quando você era recém-nascida e sobre o que não tinha nenhum controle. Não seja orgulhosa a esse ponto. Orgulhosa? Chama isso de orgulho. Estou me sentindo péssima. É orgulho. Na medida em que você pensa que poderia ter o domínio de algo que estava totalmente fora de suas mãos. Você não tem o poder de decidir quem vive e quem morre. Não fui eu que decidi, foram vocês. Foi a vida. Ela se levantou lentamente. O pai tinha razão. O que ela, um bebê recém-nascido, poderia ter feito para salvar a vida de outro bebê? Por que não me contaram antes? O que você disse ainda agora? Ela olhou em dúvida, que estava péssima. E agora que você já tem maturidade, imagine saber disso quando a ideia era jovem. Será que não ia dar um nó nessa cabecinha? Tem razão, pai. Concordou ela, abraçando com carinho. Você e mamãe não têm culpa de nada. Ninguém tem. Fico feliz que pense assim. Nós rezamos muito por ela. Pedimos a Deus que a levasse para um bom lugar. Vou fazer isso também. Alicia parou de falar, horrorizada com a ideia que brotara em sua mente. Mas, pai, e se ela ainda estiver viva? Isso não é possível. O que teria acontecido se ela estivesse sobrevivido? Não sei. Talvez desenvolvesse algum tipo de cardiopatia grave. Mas eu não tenho nada. Graças a Deus, você era mais forte. Acho que Bruna pode ter sobrevivido. Não pode. Eu estava presente quando ela foi cremada. Você viu o corpo de uma criança. E se não era Bruna? Deixa de loucura, Alicia. Sua imaginação está indo longe demais. Talvez ela esteja por aí em algum orfanato. Você acha que eu teria abandonado minha filha doente? Contrapôs aborrecido. Não, claro que não. Mas essa moça dos meus sonhos, não sei quem ela é, mas com certeza não é a Bruna. E se o médico tivesse errado e dado a menina como morta, deixando-a cheia de sequelas, não ia querer trocar o bebê e esconder o seu erro? Nenhum médico faz isso. Mas digamos que esse faça. Não acredito nisso. Você está tentando se convencer de uma incompatibilidade. Ainda não existe cura para a morte. Morreu não volta mais. Não no mesmo corpo, nem na mesma vida. A voz do pai foi sumindo na lembrança, ao mesmo tempo em que a imagem sutil de seu fantasma reaparecia. Vira nitidamente através de uma janela invisível no restaurante. Foi muito breve, uma fração de segundos, até que ela retornou ao presente, atraída pela voz de Juliano. Alicia? Alicia, está tudo bem? A muito custo, Alicia conseguiu focar a visão no interlocutor. Parada em sua frente, Juliano tentava despertá-la de seu aparente transe. Juliano? Exclamou sentindo uma pontada de dor de cabeça. O que foi que houve? Você estava ausente outra vez. Estou começando a me preocupar. Você não sabe o que aconteceu, comentou ela sem prestar atenção à preocupação do marido. Espero que você me conte. Não foi para isso que me chamou para almoçar. Em detalhes, Alicia narrou tudo, culminando com a desconfiança de que a irmã poderia ainda estar viva. Essa história é realmente fantástica. Você gêmea siamesa. Jamais poderia imaginar. Nem eu. Mas é a realidade. E se a Bruna ainda está viva, pretendo encontrá-la. Acho que você está imaginando coisas.
Não tem como essa menina ter sobrevivido. Por que não? O médico ia querer acobertar o seu erro, correndo o risco de ser preso? Acho que não, mas eu tenho sonhado com essa moça. E se quer saber, acabei de vê-la agorinha mesmo, de novo. Muito bem, tornou ele. Se essa moça que você viu é sua irmã gêmea, então ela deve ser igualzinha a você. Ela é. Alicia pensou por alguns instantes, buscando uma semelhança entre ambas qualquer uma. Ao final de um tempo admitiu. Não, na verdade ela não se parece nada comigo. Acho até que é mais bonita e mais jovem também. Viu só? Ela não poderia ser mesmo sua irmã. Mas os sonhos são confusos, misturam-se com outras coisas. Você acabou de dizer que a viu e estava acordada. Eu posso ter me confundido, posso ter cochilado momentaneamente. Você parecia em transe. Chamei seu nome várias vezes e você não ouviu. Podia mesmo ter sonhado, mas isso não significa que seu sonho seja real e que ela seja sua irmã. Mas, Juliano, você não entende. Entendo que isso pode virar uma obsessão. Não será mais provável que o que você esteja vendo seja o espírito de Bruna? Já pensou nisso? Ou então, meu pai pode mesmo ter tido uma filha com outra mulher. Ela é o meu fantasma. Aonde vou, sua imagem me acompanha. Desligue-se disso. Não gere uma obsessão desnecessária. Já basta o Tobias. Não é verdade. Você está ficando doida, gracejou. Acho melhor pararmos por aqui. Com irmã ou sem irmã, com Tobias ou sem Tobias, a verdade é que amo você. Também amo você, falou ela emocionada. Vamos ter nossos próprios filhos e você vai se esquecer desses sonhos malucos. Acha que é isso que são? Sonhos malucos decorrentes da minha dificuldade de engravidar. Quem garante que não são? Você quer tanto ser mãe que já está vendo sua filha adulta. Era só o que me faltava, Juliano. Você tem cada ideia. A ideia é termos nosso próprio bebê. Por que não vamos para casa tentar? O olhar dela foi de esperança e dúvida. Sempre era. Fazia alguns anos que ela vinha tentando engravidar sem sucesso. Como o pai era especialista no assunto, pediram sua ajuda. Celso fizera todos os testes, tanto nela quanto em Juliano, constatando que nenhum dos dois possuía qualquer problema físico que os impedisse de gerar filhos. A explicação mais plausível era que ela andava muito ansiosa. O pai dissera que a ansiedade podia levar a uma dificuldade meramente psicológica. Seria mesmo? Agora que sabia que sua irmã morrera por sua causa, não seria essa dificuldade decorrente de alguma espécie de culpa inconsciente? Alicia não acreditava em punição, mas não podia negar o efeito devastador da culpa na vida das pessoas. O fato de ela ser ainda um bebê quando Bruna morrera não impedia que se sentisse culpada. Afinal, dividir o corpo com a irmã desde o ventre da mãe, de alguma forma estavam ligadas e seriamente comprometidas por laços do passado. O que ela precisava era encontrar um jeito de fazer as pazes com sua própria consciência, para que seu corpo se sentisse livre e merecedor de gerar por si mesmo uma criança. Capítulo 14. As palavras de Eva ressoaram na mente de Celso pelos dias que se seguiram. Nada do que ela dissera fazia sentido, contudo sabia que ela não mentira. Tobias devia mesmo ter ameaçado contar a verdade às filhas. O que ele não entendia era o porquê daquela mudança súbita de opinião. O amigo, porém, não aparecia no trabalho desde o dia em que conversara com Eva, alegando que estava doente. Celso sabia que não era propriamente verdade, embora acreditasse que aquela história de chantagem, se verdadeira, não devia estar lhe fazendo bem. Ligou para ele várias vezes e em todas Tobias dizia a mesma coisa, que estava doente sem disposição para conversar. Até que no sábado, Celso não aguentou mais esperar. Tobias o estava evitando, provavelmente, para não explicar sua atitude inusitada. Sendo assim, não lhe restava alternativa, senão ir procurá-lo em sua própria residência. Tobias atendeu a porta de roupão com ar sonolento, mas não deu mostra de surpresa. Bom dia, Celso. Cumprimentou, dando passagem ao outro. Não quer entrar? Lamento incomodá-lo em sua casa tão cedo no sábado, mas preciso falar com você. Tudo bem, vou preparar um café. Celso acompanhou até a cozinha, sentando-se numa banqueta defronte ao pequeno balcão. Você anda estranho, observou Celso. Está mesmo doente? Não. Lamento pela mentira. Foi o que imaginei. Mas por que, Tobias?
Você sabe, sei. Se não soubesse, não estaria aqui. É por causa da minha conversa com Eva, não é? Ela disse que você a chantageou, é verdade? Não exatamente. Não? Então o que você quis dizer com o preço do meu silêncio é deixar a mim e Denise em paz? Foi apenas um blefe. Um blefe? Eva está me pressionando, afirmou ele com uma certa inquietação. Quer que eu desista de Denise a todo custo. Que eu saiba, você e Denise estão brigados. Nós não brigamos propriamente. Ela falou em paixão e eu me apavorei. Ela ficou magoada com razão e foi embora aborrecida. E Eva se aproveitou disso para sugerir que vocês não se encontrassem mais. Mais ou menos isso. Só que não posso concordar. Quero me desculpar com Denise, quero mesmo, mas Eva está me pressionando. Então, a maneira que eu encontrei de encerrar o assunto foi fingir uma chantagem. Não sei se essa foi a melhor maneira de se livrar da pressão de Eva. Acho que só serviu para deixá-la desesperada. Eu também estou desesperado. Sei que Denise está sofrendo, muito provavelmente com raiva de mim, e não posso me desculpar. Não me leve a mal, Tobias, mas acho que quanto a isso, Eva não tem culpa. Você não se desculpa com Denise porque não quer. Eva, por mais que queira interferir, não tem esse poder. Talvez você tenha razão, mas é que sinto culpa em relação a Eva. Não sei explicar. É como se a permissão dela fosse um sinal que me perdoou. Não é dessa maneira que se busca o perdão de ninguém. O que se consegue com chantagem é raiva e rejeição. O que me parece é que você está usando Eva para justificar suas atitudes. Você agiu mal com Denise e quer dizer para si mesmo que o fez por interferência de Eva, quando não foi. Você agiu mal com Denise por medo de você mesmo. Acho que sou mesmo um covarde, reconheceu. Acho que você sente pena de si mesmo. Fez uma opção difícil no passado, pela qual sou eternamente grato, mas não consegue se libertar dos efeitos que essa opção trouxe para você. Eu nunca o culpei, afirmou convicto. A mim não. Na verdade, você sempre culpou a si mesmo. Por que é que não entendo, já que o maior culpado de tudo fui eu? Não é assim que eu penso. Cada um de nós fez as suas escolhas e teve que conviver com elas, mas você tem razão quando diz que não consigo me libertar das que fiz. Até hoje, estou tentando superar, mas creio que nunca irei realmente esquecer tudo o que aconteceu. São tantos segredos guardados que tenho medo de que eles escapem todos ao mesmo tempo. Seria como abrir uma caixa de Pandora. Talvez a caixa de Pandora já tenha sido aberta. Como assim? Alicia me procurou, tem tido uns sonhos estranhos com uma moça. Cismou que ela poderia ser sua irmã. Me confrontou. Não tive escolha. Contei-lhe sobre Bruna. Tudo? Não. Falei da ligação entre elas, da veia em comum e da cirurgia de separação, que levou à morte de Bruna. Mas quanto tempo você acha que vai levar até que ela descubra todo o resto? Nada foi feito em segredo. Toda a imprensa da época noticiou o acontecido. Então, não vai demorar muito até que ela saiba de tudo, ou quase tudo. Isso vai fazer com que Alicia me odeie ainda mais. Vê, meu amigo, com ou sem chantagem, a verdade começa a vir à tona. Esse é apenas o fio da meada. Em breve todo o novelo estará desfiado. Já disse que a chantagem foi um blefe. Blefe ou não, o resultado será o mesmo. Começou com a descoberta das chifópagas e vai terminar onde você sabe. Tudo está entrelaçado. Não há como descobrir uma coisa sem descobrir as demais. Isso me apavora. Ele sussurrou. A mim também. Mas já está na hora. Ninguém é capaz de conter o fluxo da vida. Se a correnteza da vida leva a história para um lado, não há força capaz de barrá-la ou desviar o seu curso. O máximo que podemos fazer é controlar os efeitos da enxurrada, ou se não der, reparar os estragos. Você parece tranquilo com relação a tudo isso. E estou. A vida está seguindo o seu curso, e não há nada que eu, você ou Eva possamos fazer para impedir. E agora, Celso? Se sua preocupação é com Eva, como ela vai ficar diante dessa avalanche? Como todos nós, ela vai ter que enfrentar e conviver com isso. Se é assim, por que está tão preocupado com uma chantagem de mentira? Porque não quero que ela tenha mais motivos para odiar você. Entendo. Se é assim, diga a ela que você me convenceu, que não vou dizer nada, que não falei sério. Deixe comigo.
Tranquilizarei Eva e ao mesmo tempo lhe direi sobre os questionamentos de Alicia. Mais do que nós, ela tem que estar preparada para o que vem por aí. Havia muito a considerar naquela história, tantos segredos que a verdade acabara se perdendo no meio das mentiras. Celso se foi, deixando em Tobias a sensação de que um passo em falso na beira do precipício os faria despencar num redemoinho sem volta. Mais do que nunca, ele gostaria de falar com Denise, de se desculpar, de entender-se com ela. O que ele diria? Que sentia muito pela forma como a tratara? Mais um clichê que cairia no vazio? Celso, por sua vez, levou com ele o sentimento de inevitabilidade da tragédia, que só estava à espera do melhor momento de acontecer. Tentou ordenar os acontecimentos, mas eles se misturavam num turbilhão de lembranças e mentiras. Cada vez que tentava remediar um problema, outro se sobrepunha a ele, transformando sua vida numa farsa sem fim. A estrada parecia escura, e a luz no fim do túnel era o brilho da inevitável verdade. Assim que entrou em casa, encontrou Eva e Denise sentadas no sofá da sala. Num primeiro momento sobressaltou-se, mas vendo o ar de felicidade da filha, logo deduziu que nenhuma tragédia havia acontecido, ao menos por enquanto. Posso saber por que tanta animação? Perguntou beijando as duas no rosto. Tenho uma novidade, coisa boa, espero. Muito boa. Ontem de manhã fui atender a um anúncio de emprego e hoje cedo recebi a resposta. A vaga é minha. Vou trabalhar nas pesquisas de um laboratório de patologia clínica. Denise, isso é maravilhoso. Não está chateado por eu não querer trabalhar com você? É claro que não. Interpôs-se Eva, que adorou a ideia de ter a filha longe de Tobias. Você tem que ter a sua própria vida. Sua mãe disse tudo. Fico feliz, pai. Não é que eu não quisesse trabalhar com você, mas preciso me tornar independente. Não quero ser apenas a filhinha do dono do laboratório. Tenho certeza que se destacará em qualquer lugar. Obrigada, pai. E quando começa? Na quarta-feira. Muito bem, minha filha, parabéns. Beberam champanhe com satisfação. Finalmente um momento de alegria naquela casa, desde que Tobias voltara da Europa. Mãe e filha abraçadas, trocavam carinhos e palavras de ternura. Ver Denise aconchegada nos braços de Eva tornava todos os receios dela fáceis de compreender. Denise se soltou dos braços da mãe para atender o telefone. A expectativa se frustrou. Não era Tobias, era Alicia. Ligava para saber o resultado da entrevista de emprego. Enquanto as duas conversavam, Eva fitava a filha com embevecimento. Era visível o quanto amava as duas. Ao se desviar da menina, seus olhos se cruzaram com os do marido. Eva bebeu um gole pequeno do champanhe, deu mais uma espiada em Denise, certificando-se de que ela se mantinha absorvida na conversa com a irmã. Pousou a taça na mesinha e, o mais mansamente possível, aproximou-se dele. Pondo-se na ponta dos pés, encostou os lábios no ouvido dele, como se fosse beijá-lo. Ao invés disso, ela cerrou os dentes e, para o seu espanto, sussurrou com raiva: que ninguém jamais ouse lhe contar a verdade. Capítulo 15. A segunda-feira foi animada pelo encontro entre Alicia e Denise, que mal conseguia esconder o quanto estava ansiosa para começar no novo emprego. Estou tão feliz por você, Denise, comentou Alicia com sinceridade. Obrigada. Como o papai reagiu? Muito bem. Que bom. Pensei que ele talvez pudesse ficar frustrado. Afinal, nenhuma das filhas quis trabalhar com ele. E você ainda é arquiteta. Nem biomédica é. Tem razão. Por falar em felicidade, como vai seu coraçãozinho? Ela deu um risinho amargo e retrucou sem ânimo. Se está se referindo a Tobias, não sei o que dizer, pois acho bom pensar em algo rapidinho, porque ele está vindo para cá. Ela levou um susto. Virou-se para olhar e constatou que Alicia falava a verdade. Tobias entrou no restaurante e, assim que as avistou, encaminhou-se na direção da mesa delas. Meu Deus! Alice, o que faço agora? Suplicou. Sei lá. Dê-lhe um fora, se não quiser falar com ele. Ela não teve tempo. Em poucos instantes, Tobias estava parado junto delas. Boa tarde, moças. Cumprimentou ele, agora centrando-se em Denise. Essa foi a surpresa mais agradável que tive hoje. Como vai, Tobias? Respondeu Alicia, tentando segurar a antipatia. Melhor agora que as encontrei. Posso juntar-me a vocês? Na verdade, já estamos terminando.
objetou Denise. Não faz mal. Acompanho-as na sobremesa. O que você quer, Tobias? Denise reagiu. Para ser sincero, falar com você, me desculpar. As duas sentiram um certo mal-estar. Alicia não queria deixar Denise sozinha com ele, mas sabia que era exatamente isso que a irmã desejava. Você não precisa falar com ele se não quiser, alertou Alicia. Está tudo bem, Alicia, assegurou Denise. Não precisa se preocupar, quero ouvir o que ele tem a dizer. Você é quem sabe. Despediu-se com um beijo na cabeça da irmã e um aceno formal para Tobias. Minutos depois que ela partiu, os dois ainda permaneciam em silêncio. Tobias queria falar, mas tinha medo de que suas palavras piorassem ainda mais a situação. Você está muito bonita, como sempre. Obrigada. Seu pai disse que você conseguiu emprego na concorrência. Ela sorriu, achando graça na referência. Papai é terrível. Gracejou um pouco mais bem-humorada. Não se trata de concorrência? É claro que não. Ele falou brincando. Está muito feliz por você e eu também. Obrigada mais uma vez. Você não tem do que agradecer. Na verdade, Denise, eu que lhe sou grato. Calou-se experimentando o efeito de suas palavras. Grato pelo quê? Por você ter me dado a chance de estar com você. Ela sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. Quando falou, foi com a voz trêmula de quem não tem certeza do que vai dizer. Não foi o que pareceu, eu sei, e é por isso que eu estou aqui, para lhe pedir desculpas por ter agido feito um canalha. Canalha eu não diria, agora um verdadeiro idiota. O idiota também. A culpa não foi inteiramente sua. Eu é que não devia fazer cobranças, ainda mais com tão pouco tempo de convivência, mas achei que você gostava de mim. Eu gosto. Sério, Denise, gosto de verdade. Mas então, por que disse aquelas coisas? Me desculpe. Eu fiquei confuso, você me pegou de surpresa. Que homem na minha idade poderia acreditar que uma moça linda feito você se apaixonaria por ele? Qualquer um que não seja um idiota. Insista. Já me convenci de que sou mesmo um idiota, mas tente se colocar no meu lugar. Sei que fui preconceituoso comigo mesmo, agi muito mal, tratei-a com desrespeito, com grosseria, com rispidez. Você nem imagina o quanto estou arrependido. Está mesmo? Se não estivesse, não teria vindo até aqui falar com você. Por favor, Denise, acredite em mim, perdoe-me. Gosto de você, gosto mesmo. Também gosto de você, mas isso não é nenhuma novidade. Se gosta de mim como diz, tente me perdoar. Senti muita sua falta e quero ficar com você. Quero que nosso relacionamento dê certo. Não vai ficar paranoico por causa da diferença de idade, nem porque é amigo de meu pai. Não, isso foi besteira minha, quero você. Você é tudo o que importa. Os olhos dela brilhavam tanto que Tobias não teve mais dúvidas. Segurou-lhe o queixo com delicadeza e beijou seus lábios com ternura. Ela correspondeu sem relutância, sentindo a emoção percorrer seu corpo como um raio fulminante despencando do céu. Ah, Tobias, você nem sabe o quanto esperei por esse momento. Quer dizer então que estou perdoado? Totalmente. Está disposta a enfrentar sua família por minha causa? Não preciso enfrentar ninguém. Meu pai gosta muito de você. Infelizmente, não podemos dizer o mesmo de sua mãe e de Alicia. Ouvi-lo pronunciar o nome da irmã causou-lhe um certo aborrecimento. Queria perguntar-lhe por que se incomodava tanto com Alicia, mas achou melhor não dizer nada por enquanto. Não queria parecer ciumenta nem possessiva. Elas vão acabar aceitando, disse com tranquilidade. Vamos deixá-las de lado por enquanto? O que interessa nesse momento somos nós dois. Realmente, para Denise nada mais importava. Gostava tanto de Tobias que era como se não fosse a primeira vez que estavam juntos. Após o bem-sucedido reencontro, Tobias voltou para o laboratório, enquanto Denise partiu para o trabalho da irmã. Encontrou-a entre maquetes e projetos, atenta ao desenho de uma casa. Já? Indagou ela, levantando os olhos da prancheta. E então como foi? Maravilhoso. Vocês voltaram? O que você acha? Tem certeza do que está fazendo? Alicia não conseguiu evitar. Tobias já lhe fez uma tremenda grosseria. Vai correr o risco de ele fazer uma segunda? Ele não vai fazer. E você devia parar de ser tão implicante. Eu sei. Não sei explicar de onde vem essa antipatia, mas ela existe. Deve ser de outra vida, não importa. Você vai aprender a gostar de Tobias. Será? Tenho certeza. Ele é um homem muito especial.
Alicia tinha suas dúvidas, contudo, não queria estragar a felicidade da irmã, ainda mais porque não encontrava motivos concretos para não gostar de Tobias. Contava a novidade. Denise se foi, feliz como nunca estivera. Tão feliz que Alicia não teve coragem de lhe contar sobre Bruna. Bruna roubou seus pensamentos. Ainda achava que a garota de seus sonhos podia mesmo ser sua irmã. Aquela era uma história escabrosa que merecia ser desvendada por inteiro. Quer saber? Pensou alto. Vou investigar essa história por mim mesma. Se meu pai teve outra filha, viva ou morta, vou descobrir. Largou tudo e foi para o tablet. Por onde começaria suas investigações? Não seria difícil encontrar notícias sobre gêmeas chifópagas ligadas pelo coração. Realmente foi até bem fácil. Um caso como o seu não era muito comum naqueles dias. Por isso, logo encontrou o que procurava. Mas não apenas isso. Encontrou algo muito além de suas suspeitas. Algo que só fez aumentar sua antipatia. Capítulo 16. Quando finalmente chegou o dia do primeiro encontro com Lafayette, Jaqueline não sabia o que esperar. Teve que aguardar quase um mês para que ele a chamasse. Durante esse período, César a procurou algumas vezes para levar-lhe roupas e dar-lhe algumas instruções. Se você agradar o doutor, ele irá mudá-la para um pequeno apartamento em Vila Isabel, anunciou César. Não sei onde fica isso. Fica na Zona Norte. Você vai gostar. É um lugar de gente decente. E onde tem a escola de samba? É sim, ele riu. Ela gostou da ideia. Não tanto por ser o bairro de uma grande escola de samba, mas principalmente porque era um lugar de gente decente. Como ela gostaria de fazer parte de um mundo decente. Virei buscá-la amanhã, prosseguiu ele. Às 10 em ponto estarei à sua porta. Visto o vestido branco que lhe dei. O doutor adora mulheres de branco. Está bem. Use roupas de baixo vermelhas. Continuou, não sem um certo constrangimento. O doutor adora o sombreado vermelho por debaixo da semitransparência branca. Certo. Ah, já ia me esquecendo. Os sapatos também têm que ser os vermelhos. E não use meias. O doutor não gosta de nada dificultando o caminho. Ela sentiu. Pelo visto, o tal doutor era mesmo cheio de fetiches. Bem, se esse era o máximo da tara que possuía, então não teriam problemas. Você parece conhecê-lo bem, observou. Bem, até demais. Meu pai e o pai dele trabalhavam juntos, eram amigos. Quando ele entrou para a política, eu estava iniciando o curso de Direito. Foi quando ele me convidou para ser seu assessor. Eu aceitei e continuei trabalhando para ele mesmo depois de concluir a faculdade. Por quê? Ele deu de ombros. O salário é bom e gozo de uma certa liberdade. Não tenho que ficar batendo ponto. Você é mais do que um assessor, não é? Pelo visto é secretário, confidente ao alcoviteiro. A observação não o agradou. Ele a fitou com olhar severo. Depois baixou a cabeça e sussurrou. Faço o que ele me pede. Sou bem pago para isso. Desculpe. Ela se arrependeu imediatamente. Não devia ter falado isso. Não é da minha conta? Tudo bem. Agora vou-me embora e não se esqueça. Amanhã às 10 estarei aqui. Estarei pronta. No dia seguinte, César chegou pontualmente à hora marcada. Jaqueline deu um abraço em Maurício, recomendando-lhe que fosse para a cama e não abrisse a porta para ninguém. Pode deixar, mana. Não sou nenhum bebezinho. Ao entrar no carro, a preocupação ainda não havia se dissipado. Pelo resto da noite, manteria o pensamento em Maurício, rezando para que ele ficasse bem. Ela se sentou ao lado de César, que lhe deu um sorriso amistoso. Tudo bem? Perguntou. Tudo. Respondeu ela, olhando para o lado, a fim de não delatar sua angústia. Ao olhar pela janela, seu coração quase deu um salto. Do outro lado da rua, um vulto de homem a fitava encostado em um poste. A figura lhe pareceu familiar. Contudo, à distância, não pôde ter certeza. Seria mesmo Dimas? Rapidamente a imagem se desanuviou. Ela continuou olhando, procurando por todos os lados, mas ele havia desaparecido. Aconteceu alguma coisa? Indagou César. Não, estou apenas com medo de não agradar o doutor. Não se preocupe com isso. Faça o que ele mandar e tudo ficará bem. Ela assentiu, permanecendo em silêncio pelo resto do caminho, absorvida pela beleza da lua que iluminava a floresta por onde passavam. Chegamos, anunciou César, desnecessariamente. O que faço agora? Vamos entrar. Ele aguarda em seu quarto.
Você vai me levar até lá? Vou. Vai participar também? É claro que não. Horrorizou-se enrusbecendo. Desculpe, é que você faz tudo para ele. Pensei que talvez tivesse que me provar primeiro. Você não é uma iguaria para ser provada. E não faço tudo para ele. Faço apenas o que é parte do meu trabalho. Foi o que eu disse. Ele não respondeu. Saltou do carro. E antes que se tivesse tempo de abrir a porta para ela, Jaqueline desceu também. Ela estava realmente deslumbrante. O vestido branco contrastava lindamente com sua pele morena, deixando entrever formas perfeitamente harmoniosas, mal cobertas pela lingerie vermelha. O segurança abriu o portão, procurando não prestar atenção a Jaqueline. Entraram. A sala estava vazia, embora uma música suave se espalhasse por todo o ambiente. Vamos! Ele a chamou puxando-a pelo braço. É lá em cima. Subiram sem pressa. No topo da escada, César apontou o quarto em que ela deveria entrar. Você não vai me levar até lá? Ela questionou preocupada. Não, daqui em diante serão só vocês dois. Voltarei para buscá-la quando o doutor me ligar. Sabe a que horas? A hora que ele quiser. Jaqueline achava que aquele doutor devia ser um homem arrogante e metido, que pensava ser o dono do mundo. E era justamente para aquele homem que ela acabara de se vender. Ela bateu na porta e aguardou. Como ninguém entendesse, testou a fechadura que girou com facilidade. Abriu a porta devagar, logo acolhida pela penumbra do ambiente. Entre, ele ordenou. Ela obedeceu. Entrou sem fazer barulho, lutando para não se desequilibrar em cima daquele salto-agulha. Lampião fizera treinar andar com ele, mas todas as lições agora pareciam em vão. As pernas trêmulas quase não davam conta de suster seu corpo, tamanha aflição que sentia. Mesmo assim, ela conseguiu caminhar até ele com passos relativamente firmes, ou ao menos firmes, o suficiente para que ele não percebesse o seu temor. Olhando na direção de onde partira a voz, Jaqueline o viu sentado em uma poltrona, bebendo algo que devia ser champanhe. Era um homem bonito. Sirva-se de uma taça, foi a ordem seguinte. Mais uma vez ela obedeceu. Encheu a taça até a metade e bebeu, surpreendendo-se com o sabor refinado da bebida. Nunca antes havia experimentado algo tão doce. Venha até aqui. Ela foi. Parou diante dele, o corpo esguio, as pernas agora adquirindo uma certa firmeza. Deu uma volta. Falou ele, lentamente. Quando ela terminou a volta, ele já estava ao lado dela. Retirou a taça de champanhe de sua mão e beijou avidamente. Surpresa com aquela abordagem direta, Jaqueline recuou. Lafayette puxou-a com força pela nuca, prosseguindo no beijo sem dizer nada. Na mesma hora, as mãos se aventuraram pelo corpo dela, causando-lhe um certo tremor, que logo se dissipou. Não demorou muito para que as carícias se transformassem em beliscões e os beijos dessem lugar às mordidas. Ela tentou protestar, mas Lafayette não lhe deu ouvidos. Rasgou-lhe o vestido, arrancou sua roupa de baixo com furor, atirou-a na cama como se ela fosse um caixote de cebolas. Deitado ao lado dela, começou a lhe dar ordens. Faça isso, faça aquilo, sujeitando a todo tipo de práticas degradantes. Ela aguentou tudo com coragem, fingindo não ter orgulho, para suportar melhor a humilhação. Em um momento, todo o horror que vivera com Dimas retornou. Não, protestou quase em lágrimas. Por favor, não. Sou eu que mando aqui, garota. Foi a resposta seca. Ela tentou se desvencilhar dele, mas não obteve sucesso. Mais forte, Lafayette a dominou, empurrando sua cabeça contra o travesseiro, tal qual Dimas fazia. Ela esperneou, sentindo-a faltar nos pulmões. Percebendo que ela mal respirava, Lafayette afrouxou as mãos. Não queria correr o risco de sufocá-la. A reação agora se tornava uma luta. Jaqueline lutava desesperadamente para evitar o que para ela era o maior sofrimento. Tudo em vão. Por favor, balbuciou ela em lágrimas. Mas por favor o quê? Ele tornou impassível. Você é uma vagabunda e está acostumada a tudo isso. Não é verdade? Tenho a minha dignidade. Dignidade é algo que você perdeu há muito tempo. Não se iluda. Agora venha cá, deixe de besteira. Por favor, não. Mandei vir aqui. Ordenou com impaciência. Obedeça-me. A luta recomeçou. Lafayette agarrou-a com força, desferindo-lhe um tapa no rosto. A esse seguiram-se vários outros.
A dor só não foi maior do que as lembranças. Mais uma vez, pareceu-lhe reviver os abusos que sofrera nas mãos de Dimas, bem como as insinuações maldosas da mãe, que sempre a considerara culpada por ser alvo das taras do padrasto. Lembrar deles a fez chorar ainda mais, imaginando como se sentiriam se a vissem naquela situação. Quando Lafayette finalmente a soltou, Jaqueline soluçava. Já havia levado uns tapas de clientes mais rudes, mas aquilo superava toda a brutalidade que podia imaginar. O mais estranho foi descobrir que o prazer de Lafayette tinha da violência, não propriamente do sexo. Por que fez isso? Ela soluçou. Porque quis e posso. Você agora me pertence, paguei por você. Isso não vale todo o dinheiro do mundo. Ele abriu a carteira, retirando várias notas de R$ 100 de dentro dela e enfiando-as na mão de Jaqueline. Não vale? Provocou. Será que seu irmãozinho não vale um pequeno sacrifício? Posso dar-lhe muito mais do que isso. Custear uma escola de primeira. Não quer vê-lo na faculdade? Posso pagar por isso também. Até em Harvard, se ele quiser. Ela não sabia o que dizer. Sentiu vontade de atirar-lhe aquelas notas na cara, mas as palavras dele ainda ressoavam em seus ouvidos. Pelo irmão, não valia a pena o sacrifício? Não valia a pena sofrer para que ele tivesse tudo o que ela nunca poderia ter? Não fora com isso que sonhara? Não fora por isso que fugira e se prostituíra? O Senhor me machucou. Ela tentou argumentar. Agiu feito um cavalo. Ele riu estrondosamente. Não se importava que o xingassem, na intimidade de 4 paredes, até que gostava. Isso passa. Foi o contra-argumento. Você é jovem, tem a pele viçosa, logo vai se esquecer. Bom, agora chega de conversa, tenho que ir embora. Você tem o telefone do César, peça a ele para vir buscá-la. Ele partiu, deixando-a com o dinheiro na mão. Jaqueline sentiu-se a pior das prostitutas por aceitar aquela humilhação sem precedentes. Estava acostumada a vender o corpo. Parecia que agora vendia também o respeito que ainda tinha por si própria. Capítulo 17. Assim como o marido, Sofia também possuía seus métodos para conseguir o que queria. Se Igor tinha um homem de confiança, ela também. Estava disposta a descobrir quem era sua amante, a qualquer preço. Para isso podia contar com seu segurança pessoal. Fábio a amava em segredo, ela sabia, mais do que um segurança. Era praticamente um secretário muito dedicado, acompanhando-a por todo lado, cuidando de seus compromissos, organizando como devia ser a agenda da esposa de um político cujo objetivo maior estava assentado nos valores da família. Fábio a encontrou em seu gabinete particular, estudando sua agenda de compromissos para aquela semana. Bom dia, Sofia. Mandou-me chamar, indagou ele. Mandei, por favor, entre e feche a porta. Ele obedeceu, postando-se defronte a ela. Sofia saiu de trás da mesa para sentar-se no sofá. Com um gesto, chamou Fábio para que se sentasse ao seu lado. O que tem na mão? Indagou ela, notando o bloco de desenhos que ele carregava embaixo do braço. Outro retrato meu? Ele sorriu meio sem jeito e apresentou a ela o desenho. Era uma gravura muito bem feita do rosto de Sofia, uma das muitas que ele desenhava em seu tempo vago. Fiz para você, disse ele timidamente. Você devia ser desenhista, ao invés de segurança. Isso não dá para nada. Sei. Bom, agradeço mais esse, falou ela, devolvendo-lhe o bloco e em seguida abaixando a voz. Quero que você faça uma coisa para mim. É segredo, ninguém pode saber. O que você quiser. Tornou ele feliz por dividir os assuntos de Sofia. Quero que você siga uma pessoa. Quem? Meu marido. Ele abriu a boca atônito. Podia esperar qualquer coisa menos aquilo. Ficou louca. Seu marido me conhece, ele vai me ver. Hoje em dia isso não é problema. Você pode colocar um GPS no carro dele. Como acha que eu vou fazer isso sem ser descoberto? De madrugada, é claro. Assim que ele chegar de uma das suas costumeiras farras. Jonas vai me ver. Espere até ele ir para casa. Não me leve a mal, Sofia, mas por que não contrata um detetive? Não posso. Meu marido é um homem público. Não quero dar a ninguém a chance de me chantagear. Chantagear com o quê? Você sabe, Fábio. Pode não andar com ele, mas não é cego nem burro. É claro que Igor tem uma amante. Sua função será descobrir quem é ela, com o máximo de discrição possível. Para que você quer saber isso?
Quero falar com a vagabunda, oferecer-lhe dinheiro para tirá-la do meu caminho. E você acha que isso vai dar certo? Por que não? Não é o que todo mundo quer, dinheiro? Acho isso uma loucura. E de que vai adiantar? Se você bota uma amante para correr hoje, amanhã ele arranja outras duas. Pode ser, mas tenho que tentar. Não aguento mais as humilhações que ele me faz passar. Por que não se divorcia dele? Você sabe que eu não posso. Existem muitos fatores em jogo. Ele quer fazer parecer que possui a família perfeita. Mandou os filhos para Londres, mal fala com a esposa. Não acha que ele merece uma lição? Desde quando o divórcio é lição? Desde o momento em que ele pode perder o prestígio e metade de seus bens. Você não está entendendo, Fábio. Não quero deixá-lo. Quero que ele volte para mim. Quem sabe, se eu me fizer mais bonita, mais sensual, ele não volta a se interessar por mim. Você está se iludindo. Só isso não basta. O que quer dizer? Do que mais eu preciso? Ele abaixou a cabeça e não respondeu. Você sabe de alguma coisa que eu não sei o que é? Diga-me, eu exijo. Não é nada. Não sou tola, Fábio. Ou será que você está se referindo ao fato de que eu não seria mais capaz de despertar o interesse de um homem? Não é nada disso. Desculpou-se embaraçado. Você está muito bem. Então o que é? São só comentários. Que tipo de comentários eu quero saber? Bom, dizem que ele tem uma particularidade muito especial. Que particularidade seria essa? Corre o boato de que ele gosta de garotas jovens. Isso não é nenhuma novidade. O que mais? Ande, Fábio, estou esperando. Muito bem. Se você insiste, a verdade, Sofia, é que todo mundo sabe que seu marido gosta de espancar as mulheres. É o que lhe dá prazer. Ela jamais se esqueceria do choque que aquelas palavras lhe causaram. Sempre notara uma certa agressividade nos gestos de Igor, mas nunca lhe passou pela cabeça que o sadismo o excitasse. Quem disse? Uma barbaridade dessas, retrucou enfurecida, foi o César. César não abre a boca. Ouvi Lafayette conversando com Jonas, o motorista. Parece que uma das garotas que apanhou ameaçou ir à polícia, mas levou uma grana para ficar quieta. É assim que ele sempre a silencia, com dinheiro. Ela levou a mão ao peito dolorido. Queria satisfazer o marido, mas aquilo já era demais. Sujeitar-se a apanhar só para agradá-lo estava muito além do amor. Contendo a perplexidade, conseguiu se controlar. Mas o motivo, para fazer o que eu disse, ordenou a voz trêmula. Sabe-se lá o que essas mulheres são capazes de fazer. Você só vai enfurecê-lo. Não, Fábio. Vou ganhar essa batalha, você vai ver. Encarregado da compra do GPS, demorou um pouco, até que Fábio conseguisse um bom aparelho pela internet. De posse do dispositivo, aguardava a chegada de Lafayette, sentado no carro novo que Sofia comprara. Mesmo com sono, não desgrudava os olhos da rua. Achava aquele plano uma loucura, mas não podia falhar com ela. Foi difícil atravessar aquela noite. Fitando o branco do teto do quarto, Sofia não conseguia pegar no sono. A todo instante consultava o relógio, sobressaltando-se a cada virada de hora. A meia-noite chegou, depois 1, 2, 3 horas da madrugada. Quando finalmente ouviu o carro do marido entrando na garagem, já eram quase 5 horas. Uma euforia sem precedentes apossou-se de todo o seu corpo. A perspectiva de que, daquele dia em diante, teria conhecimento de todos os passos do marido causou-lhe grande excitação. Àquela hora, Fábio devia estar aguardando do lado de fora, pronto para instalar o GPS no carro de Igor. Sabia que o melhor era ficar quieta. Todavia, por mais que tentasse, não conseguiu se conter. Ao sentir a entrada sorrateira do marido, seu corpo saltou quase que automaticamente. Ela acendeu a luz do abajur e sentou-se na cama, braços cruzados sobre o peito. Já acordada a essa hora, querida? Perguntou ele sobressaltado. Ou ainda não conseguiu dormir? Não seja cínico, Igor. Onde é que você estava? Por que não atendeu o celular? Em uma reunião com políticos. Não ouvi o celular tocar. Que reunião é essa que vai à madrugada? Bom, no final a reunião deu lugar à descontração. Terminado o assunto oficial, veio o papo, as bebidas, as mulheres, acrescentou ela. Nada de mulheres, éramos todos homens. Quer que eu acredite nisso? Para falar a verdade, Sofia, pouco me importa no que você acredita. A verdade é essa. Se não quer acreditar, o problema é seu. Até quando você acha
que poderá continuar me humilhando desse jeito. A mim você não procura mais, só pode estar com mulher na rua. Não tenho mulher alguma. Então, por que não me procura? Perdeu o interesse por mim? Isso não é hora de termos essa conversa. Amanhã, com mais calma, voltaremos ao assunto. Não, tem que ser agora. Não aguento mais você chegando em casa tarde da noite. Você perdeu o interesse por mim? Responda-me. Lafayette quase a fulminou com o olhar. Sentiu tanto ódio da mulher que poderia esganá-la. Não suportava mais suas queixas, nem vê-la mendigando seu amor. Não sentia mais nenhum desejo por ela. Não aguentava sequer olhar para ela. Se a tolerava era em nome da sua carreira política. Homem que defendia os valores da família não podia ser divorciado. Quer mesmo saber, Sofia? Tem certeza de que está pronta para ouvir a resposta a essa pergunta? Ela titubeou, só agora percebendo que tinha medo da resposta. Não queria separar-se dele. Quando se casaram, fizera por amor, certa de que ele amava também. Foi duro perceber que ele só aceitara desposá-la porque o pai dela o estava iniciando na política. Ela sabia que ele tinha amantes, mas não podia permitir que ele soubesse que ela sabia. Se isso acontecesse, vê-se-ia forçada a tomar uma atitude que não desejava. Ou aceitava tudo passivamente, assumindo o papel de mulher burra e submissa, ou pediu o divórcio, coisa que estava totalmente fora de seus planos. Por que me trata assim, Igor? Eu amo tanto. Também a amo. Mentiu de forma pouco convincente. Mas não posso ficar à sua disposição. Meu compromisso é com o povo, o resto pode esperar. Quero apenas um pouco de atenção. Custa você me dar. Dou-lhe a atenção que posso. Você está mal acostumada, quer exclusividade em tudo. Isso não é verdade. Sei que você é um homem importante, tem muitos compromissos, mas eu sou sua mulher, a não ser que queira o divórcio. Ela falou aquilo morrendo de medo de ele concordar. Sabia, porém, que manter a imagem de família perfeita era importante para agradar seu eleitorado. Não se trata disso. Rebateu alarmado, sem saber se ela blefava. Só lhe peço um pouco de compreensão. Mas tudo que lhe dou é compreensão. E espero, mas você não volta para mim. Pare com isso, Sofia. Essa conversa já está ficando melosa demais. Tudo que eu quero é me sentir sua mulher novamente. Quando você vem, sinto-me uma estranha ao seu lado. Não acha que seria natural você me procurar após uma semana inteira longe de casa? Ele a encarou com repulso e um certo receio. Jamais permitiria que ela o deixasse. Sofia era sua mulher e devia cumprir bem o seu papel de esposa. E havia ainda a questão dos bens. Você tem razão, querida, disse ele, exibindo ar de falsa compreensão. Tenho trabalhado demais e negligenciado meus deveres de marido, mas não se preocupe, prometo que amanhã vou compensá-la por tudo. Ela mal acreditava. Quando ele se aproximou para beijá-la, ela correspondeu como um autômato, ainda não recuperada da surpresa. Mas quando ela tentou abraçá-lo e puxá-lo para a cama, ele gentilmente afastou seus braços, protestando com mal disfarçada doçura. Hoje não, meu bem. Estou mesmo muito cansado. Amanhã. Sofia não tinha escolha, a não ser se contentar com aquele beijo insosso, ao menos por hora. Faltava muito pouco para que toda aquela sucessão de traições se acabasse. Se Fábio conseguisse colocar o GPS. Ela se levantou para ir ao banheiro, parando a janela no caminho. O marido dormia ou fingia dormir, ressonando discretamente. Ela puxou a cortina para o lado, espiando para fora. Da janela de seu quarto, não dava para ver a garagem que ficava nos fundos. Por instantes, o pensamento se desviou de Lafayette para se concentrar em Fábio. O segurança precisava ser esperto para driblar a vigilância de Jonas e instalar o maldito GPS. Havia dias em que o motorista cansado não ia para casa, preferindo dormir no quartinho em cima da garagem. Ela não sabia se Jonas havia ficado ou ido embora. Chegou a apanhar o celular para ligar para Fábio, mas poderia delatá-lo. O jeito era esperar.